Agora sim, vamos lá. O 68 é o seguinte, olha, ele dá para a gente um gráfico aqui e faz algumas perguntas sobre esse gráfico. Fala assim, escreve a equação das retas RS e determina as coordenadas do ponto de interseção das retas. Vamos fazer o desenho, que o desenho ajuda a gente a entender. Então, o que acontece é que a gente vai ter aqui um plano cartesiano, assim e assim. E nesse plano cartesiano aqui, a gente vai ter o 25, o 35, o 25 aqui, o 35 aqui. Vamos ter o 55 e o 65 aqui em cima. Tá? Eu sei o seguinte, tem aqui o número 80. Eu tenho duas retas com as seguintes configurações. Uma passando aqui em cima e outra passando mais aqui embaixo. Aí, no caso, essa reta aqui, deixa eu fazer de outras cores aqui. Essa reta passa aqui. Ele chama de reta T, essa aqui. E tem também a reta R, que é a reta que passa por aqui. Então, no caso aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Assim. Assim e assim. Muito bem, pessoal. O que ele pergunta para a gente aqui na letra A é o seguinte, ó. Ele fala assim, escreva a equação das retas T, R e T. Beleza, para você escrever a equação da reta, do que você precisa? Você precisa de dois pontos. Então, no caso, essa reta R aqui, eu sei que ela passa pelo ponto 80 e 60 e passa pelo ponto 0 e 25. Então, percebam só que a reta R, quer ver? Ela passa pelo ponto, esse ponto aqui é o ponto onde o x vale 80 e o y vale 65. E esse pontinho aqui é o ponto onde o x vale 0 e o y vale 25. Então, ele pergunta para a gente quem é a reta que passa por esses dois pontos aqui. O que foi visto anteriormente, pessoal, que para você calcular uma reta que passa por dois pontos, a gente pode pegar e utilizar o quê? Determinantes. É o jeito mais fácil que tem. Então, posso colocar assim, usando determinante. Colocar um x, colocar um y, colocar aqui, no caso, o 80 e o 65, colocar aqui um 0 e um 25. Lembra que aqui a gente coloca 1, 1 e 1, e pego toda essa conta aqui igual a quem? Igual a 0. Quando você faz essa continha aqui, o que você acaba tendo vai ser a reta que passa por esses dois pontos aqui. Aí vamos lá, vamos resolver então isso aqui, olha. Vou colocar a resposta aqui em cima. Se eu multiplicar, vou pegar aqui para poder ter espaço para vocês visualizarem. Aqui embaixo, ó, se eu multiplicar o x pelo 65, vai dar 65x. Que multiplicar 1 vai dar 65x mesmo. Depois aqui o y, olha, y vezes 1 dá y vezes quem? Vezes 0. Então vai dar 0 mesmo aqui. Tá? Dá 0 mesmo. Depois pega 1 vezes 80, vai dar 80. 80 vezes 25 dá 2.000. Agora, subindo aqui, gente, quanto a continha vai dar? Vai dar 0. Agora, 25 vezes 1 vai dar 25. 25 vezes x, que está aqui em cima, fica menos 25x. 1 vezes 80, ó, aqui nesse cantinho fica 80, quando você reescrever as duas colunas. Então, 1 vezes 80 vai dar 80, 80 vezes y vai dar 80y.
Aí eu vou pegar isso aqui, vou igualar a zero e vou desenvolver. Para poder achar a equação, eu vou padronizar. Vou sempre achar a equação reduzida. Eu vou isolar o y no primeiro membro e vou jogar tudo que é x para o segundo. Então, fica menos 80y. Aqui, ó, 65 menos 25 vai dar, no caso, quanto? 40. Logo, essa conta fica menos 40x. Né? 65 menos 25, 40. E esse 2.000 trago para cá, fica menos 2.000. Moral da história, vou passar esse 80 aqui dividindo. Então fica assim. Pois não, pode falar. Aí não pode multiplicar por menos 1 para facilitar a conta ou não vai ter diferença? Não pode multiplicar. Eu vou passar o Não tem que ser, né? Eu vou passar o menos 80 dividindo, mas se você multiplicar por menos 1, também funciona, não tem problema não, tá? Dá no mesmo. Tudo bem? Porque tanto faz multiplicar por menos 1 ou passar o menos 80 dividido. No final das contas, vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, se você fizer menos 40 com menos 80, menos com menos dá mais, 40 por 80 simplificando dá meio. Né? Que 40 dividido por 40 dá 1, 80 dividido por 40 dá 2. Esse menos com esse menos aqui dá mais. Se eu pegar 2.000 e dividir por 8, por 80, melhor dizendo, ele vai dar 25. Então, a primeira reta nossa, que foi a reta R, vai ter essa equaçãozinha aí. Certo, pessoal? Essa é a primeira ideia, tranquilo? Vamos lá. Deixa eu só ativar o bate-papo aqui, vai que alguém queira perguntar pelo bate-papo. Beleza. Vamos pensar agora, pessoal, na outra reta. A outra reta nossa aqui vai ser a reta T. A reta T, eu sei que ela passa por quais pontos? Olha, esse ponto aqui da reta T é o ponto 80 do x e 55 do y. E esse pontinho aqui, ó, esse aqui é o 0 do x e o 35 do y. Aí, novamente, aqui, então, vou utilizar o determinante. Então, eu posso colocar aqui x, y, aqui eu vou colocar 80, aqui eu vou colocar 55, aqui eu vou colocar o 0 e aqui eu vou colocar o 35. Aqui eu vou colocar 1, 1 e 1 de novo. E, novamente, eu vou efetuar esse procedimento aqui. Pessoal, olha, x vezes 55 dá 55x, que multiplica 1 vai dar 55x mesmo. Agora, y vezes 1 dá y vezes 0. Estão vendo o 0 aqui? Vai dar 0 mesmo. 1 vezes 80 dá 80. 80 que multiplica 35 dá 2.800. Subindo agora, ó, aqui vai dar 0. 35 que multiplica 1 dá 35. Vezes x fica menos 35x. Agora, 1 vezes 80 dá 80, vezes y, 80y. Igual a 0. Mesma situação, vou organizar essa continha, vou trazer o que é y para o primeiro membro e o que é x vou jogar para o segundo. Então, fica menos 80y, ó, 55 menos 35, quanto que vai dar, pessoal? Vai dar 20, não é isso? Mais 2.800. Aí sim, fica menos 80y igual a menos 20x menos 2.800. Só passar o 80 aqui dividindo. Logo, ó, esse menos com esse menos fica mais. Essa continha fica 1/4 de x. 2.800 dividido por 80 dá 35, então. Então, nós temos aqui as duas retas. Essa aqui foi a reta T e essa aqui foi a reta R. É a primeira coisa que o exercício pergunta para a gente aí.
Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa sobre isso? Bom, eu vou fazer com vocês, então, pessoal, agora a letra B. Pergunta: determina as coordenadas do ponto de interseção. Quando você fala ponto de interseção, se a gente pegar e olhar aqui, o ponto de interseção é esse pontinho aqui que ele está perguntando para a gente. É onde as duas retas se encontram. Esse exercício aqui é bem interessante, tá? Eu gosto muito dele. Então, a gente calculou as duas retas e agora pergunta para a gente quem que é o ponto de interseção. É similar ao que nós fizemos na questão anterior. Basta pegar e fazer o quê? Resolver o sistema formado pelas duas equações da reta. Então, vamos lá, letra B aqui. A gente vai resolver o sistema formado por y igual a meio x mais 25 e y igual a 1/4 de x mais 35. Gente, ó, um sistema assim tem várias maneiras de fazer. Na minha opinião, o jeito mais fácil, já que aqui é y e aqui é y, é pegar e igualar as duas funções. Colocar 1 meio de x mais 25 igual 1/4 de x mais 35. E trabalhar isso aqui. Como é que funciona então? Fica 1 meio de x menos 1/4 de x igual a 35 menos 25. Resolvendo aqui, ó, 1 meio menos 1/4 vai dar 1/4 mesmo. Né? Igual a 35 menos 25 vai dar, no caso, 10. Logo, essa continha aqui fica 4 vezes 10, 40. Se eu tenho o valor do x, eu consigo achar o y correspondente agora, que é só pegar e substituir. Ó, qualquer uma delas. Peguei a primeira, por exemplo. Fica meio vezes 40 mais 25. 40 por 2 dá 20. 20 mais 25 é 45. Moral da história, então, a interseção aqui vai ser o ponto 40 do x e 45 do y. Tá? Vai ser o ponto de interseção. Ou seja, esse pontinho aqui, que a gente acabou de calcular, aqui ele vale 40. Aqui ele vale 40. E aqui ele vai valer, então, 45. É isso que o exercício perguntava para a gente, na letra B. Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa, fazer alguma observação sobre isso? Ninguém? Bom, vamos lá então, vamos continuar. Eu vou fazer com vocês agora o número 69, tá? Espera só um minuto que eu tenho que pegar e achar aqui uma parte do caderno que dê para escrever. Beleza, voltou a gravar então agora. O número 69 é o seguinte. Ele dá duas retas para a gente. A primeira reta é a reta R, da forma 3K, x menos 4y mais 2 igual a 0. E a segunda reta que ele traz para a gente aqui é a reta S. A reta S aqui, ela trabalha da seguinte maneira. Tem um menos 6x mais 2y menos 7 também igual a 0. Aí, pessoal, nesse caso, que ele pergunta para a gente quem é o K, ele pergunta quem é K, tal que as retas R e S sejam paralelas. Vou colocar R paralela a S. Beleza, então, vou explicar. Pessoal, se duas retas são paralelas, é porque o coeficiente angular delas tem que ser exatamente o quê? Iguais. Então, são duas retas que têm os coeficientes angulares iguais. Então, o primeiro passo nesse tipo de questão aqui é você colocar cada equação na forma reduzida
para identificar quem vai ser o coeficiente angular. Vou partir desse princípio, então. Ó, vou colocar aqui menos 4y igual a menos 3kx menos 2. Aí eu vou ter aqui o seguinte, que y vai ser igual a menos 3 sobre 3k sobre menos 4 menos 2 sobre menos 4. Aí, ajustando isso aqui, gente, eu vou ter, então, que y vai ser igual a esse menos com esse... Aqui é x, né? Faltou um x aqui. Esse menos com esse menos aqui fica positivo. Esse menos com esse menos fica positivo também. Vai dar um meio, então. Nós chegamos nessa continha aqui, então. Então, olha só, o primeiro passo meu foi isolar o y no primeiro membro. Para quê? Para conseguir achar quem é o coeficiente angular. Bom, só dar uma geral aqui, olha, eu tinha essa reta aqui. Primeira etapa foi jogar esse 3kx para o segundo membro aqui e o 2 também. Depois eu passei aqui o menos 4 dividindo, ó. Dividiu aqui e dividiu aqui. Menos com menos dá mais. 2 com 2 vai ficar positivo também. Consequentemente, pessoal, essa conta aqui, ó, isso aqui, né, no caso, o nosso MR vai ser, no caso, 3 sobre 4K, que vai ser o coeficiente angular, então, da nossa reta R. Eu vou fazer algo análogo com a reta S aqui. Ó, isolando aqui, no caso, 2y no primeiro membro, fica 2y igual a 6x mais 7. E posso passar o 2 aqui dividindo. Aí 6 por 2 dá para simplificar aqui, vai dar 3. Fica 3x mais 7 sobre 2. Nesse caso aqui, gente, ó, você pode observar que o coeficiente angular, então, da reta S vai ser igual a 3. Beleza. Elas não são paralelas? Como elas são paralelas, o coeficiente angular de R tem que ser igual ao coeficiente angular de S. Quem é o coeficiente angular de R? Aqui, ó, tá aqui em cima. É o 3 sobre 4K. Quem é o coeficiente angular de S? É o 3 aqui. Aí agora é só pegar e resolver. Ó, multiplicando invertido, fica assim, fica 3K igual a 4 vezes 3, que é 12. Logo, K vai ser igual a 4, que é o que ele está perguntando para a gente. Então, esse tipo de exercício é o seguinte, ele dá para a gente um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Que elas são paralelas. Aí você pode pegar e assumir, então, que o coeficiente angular delas vão ser iguais. E pede, a partir daí, o valor da variável que falta. No final, né, no resumo da história toda, basta você pegar e resolver uma equação. É um exercício fácil, tá? Relativamente fácil. Vocês querem perguntar, pessoal, talvez, sobre ele? Ele é bem interessante. Não, mas, Mayra, ele parece difícil no início, entendeu? Mas depois você percebe que é tranquilo. Qual que é a lógica do exercício? Você vai, primeiramente, achar a forma reduzida de cada equação. Depois que você achar a forma reduzida de cada equação, você consegue enxergar quem é o coeficiente angular de uma e de outra. Aí, no final, é só igualar e resolver a equação. Mas, comparado aos anteriores que eu fiz, esse aqui é mais fácil. Tá? Eu vou fazer com vocês, então, pessoal, agora. Eu pedi que você fizesse o 70. Eu vou acabar desprezando o 70, vou passar para o 71, tá? Que eu achei ele mais interessante. Então, eu vou fazer com vocês agora o número 71. O 71 é o seguinte, olha. Ele fala assim, escreva... o 71, pessoal, é um típico exemplo que eu gosto muito de cobrar em avaliação, tá? Então, não pode ficar mais ou menos, não. Tem que ficar bem entendido esse aqui. Ele fala assim, escreva a equação da reta que passa pelo ponto P, 3 e 2,
e é paralela à reta R, dada por 12x menos 4x, 12x menos 4y mais 1. Então, o que acontece? Você quer uma reta que passa por esse ponto aqui e que seja paralela a esse ponto, a essa reta aqui. Pessoal, se duas retas são paralelas, então suponha que essa reta que passa por esse ponto seja a reta S. Eu vou calcular quem que é a reta S. Se eu sei que duas retas são paralelas, então é porque o coeficiente angular delas, de MS, tem que ser igual ao coeficiente angular de MR. Então, as duas retas são paralelas, é porque o coeficiente angular delas são iguais. Eu vou dar uma trabalhada aqui nessa continha aqui, ó. Para quê? Eu vou isolar o y aqui no primeiro membro, porque eu isolando o y no primeiro membro, eu consigo achar quem é o coeficiente angular. Sempre começa dessa maneira. Então, eu vou colocar 4y igual a menos 12x, e aqui vou colocar menos 1. Vou passar aqui o menos 4 dividindo. Dividindo aqui, pessoal, olha, menos 12 dividido por menos 4 vai dar 3. Menos com menos dá mais, fica 1/4 aqui. A conclusão imediata que eu chego a partir dessa conta é que o coeficiente angular de R vai ser igual, então, a 3. Beleza? Se as retas são paralelas, tem coeficientes angulares iguais. Então, a próxima etapa é efetivamente calcular quem que é a equação da reta. Aí, como é que eu posso proceder, pessoal? A partir dessa fórmula aqui, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Nesse caso, o nosso m é quem? É o r. Tá? E o ponto em questão é o ponto 3 e 2. Então, a gente vai ter que o coeficiente angular de S vai ser igual ao coeficiente angular de R, que é igual a 3. Foi o que nós calculamos aqui. O ponto dado para a gente é o ponto 3 e 2. Então, esse 3 é o x0, esse 2 é o y0. Agora, é só pegar e substituir, então. Ó, fica y menos 2 igual a m, quem que é o nosso m aqui? 3. E multiplicar x menos x0, que nesse caso é 3 mesmo. Desenvolvendo, ó, dá 3x menos 9, mais 2 aqui. Então, fica no caso 3x menos 9, mais 2 vai dar 7. Essa aqui, então, fica sendo a equação S nossa aqui. Legal ou não legal? Pessoal, entenderam isso ou não entenderam isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa questão 71 é muito boa, tá? Treinem direitinho, que essa 71 e essa 69 que eu fiz são questões boas de prova. Vamos lá, então. Vou fazer com vocês, então, aqui. Só um minuto aqui. Vou fazer o 72, que ele é bem interessante. Ficou com dúvida no começo? Tá bom, vamos lá. Vamos entender, então, o problema direitinho, então. O que o exercício pergunta para a gente aqui, gente? Ele fala o seguinte, ele pergunta para a gente a equação de uma reta S que passa por esse ponto. E é paralela a essa aqui. Significa, então, vamos fazer um desenho que fica mais fácil para entender. Claro que esse desenho ele é hipotético, não é o desenho que reflete exatamente o que está acontecendo, mas é só para a gente pensar. Então, isso aqui é um desenho hipotético. Suponha que você tem aqui uma reta R, tá? E eu sei que a equação dessa reta R aqui foi dada para a gente. E você quer calcular, então, a equação de uma reta
S. Essas duas retas aqui são paralelas. O que eu sei dessa reta S aqui é que ela passa por um ponto P, que foi dado. Esse ponto P é o ponto x0, y0. Então, olha só, se você tiver a fórmula da reta R, você quer da reta S, sabendo que elas são paralelas, então, se elas são paralelas, é porque o coeficiente angular delas são o quê? É o quê? É igual. Então, eu peguei a equação da reta R, coloquei na forma reduzida, que é quando isolo o y aqui no primeiro membro, tá certo? Para calcular, no caso, quem que era o coeficiente angular. Nesse caso, o coeficiente angular aqui foi 3. Se elas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, o coeficiente angular de S também vai ser 3. E eu tenho um ponto. Então, se elas são paralelas, coeficientes angulares iguais, tem um ponto. Só pegar e substituir. Fica y menos 2, que é essa componente aqui, igual a 3, que é o coeficiente angular, menos x0. x0 aqui no caso é 3. Aí eu desenvolvi, gente. Ó, y menos 2, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Tá? Aí foi desenvolvendo, vai dar, no caso, 3x menos 9, mais 2, 3x menos 7. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu acho interessante nós fazermos, então, agora, mais algumas atividades. Eu vou passar, então, mais algumas atividades para vocês fazerem, para a gente poder corrigir na próxima aula, então. Já temos aí mais meia hora de aula, já está meio cansativo mesmo para todo mundo, então vou pegar e passar uma outra atividade. A atividade que eu vou passar para vocês vai ser do nosso livro texto e do outro livro que eu tenho, tá? Que eu vou selecionar depois. Então, vou mandar para vocês daqui a pouco, via grupo de WhatsApp, mais atividades, então, para vocês fazerem, tá certo? Então, a gente vai se encontrar na próxima aula nossa, vai ser segunda-feira, às 10 horas, aí eu corrijo as atividades que eu estou passando agora, tá bom? Então, desejo um bom fim de semana para todo mundo. E até segunda-feira. Daqui a pouco eu coloco no YouTube as aulas também e mando para vocês as notas também pelo grupo de WhatsApp. Valeu, pessoal. Até segunda-feira, então.